Então era uma coisa que a gente sonha, a gente acabava sonhando com o trabalho, tanto que a gente trabalhava ali, aquela rotina, aquela coisa, a gente ia dormir e a mente continuava trabalhando, né? Eu sempre falo que eu escutava o sino, aquela sinetazinha, toda vez que saía um pedido, tlim, apertava ali, e eu dormindo eu ficava escutando aquilo. Apesar de eu nunca ter comido hambúrguer, mas não, vamos colocar ele, não dá certo, nosso Lima não vai pra frente, isso não é legal. E não, vamos. E eu enchi tanto o saco dele que até que a gente começou a fazer. Então, eu sempre gostei dessa questão de ideia, de ter ideias para poder melhorar, para poder vender mais, promoção, coisas assim. Então, sempre fazer o a mais, isso aí também é muito bom, muito válido. Até abrir, cara, eu já tentei vender de tudo. Eletrônicos, fones, celular, roupa, cara, assim, praticamente quase de tudo eu já tentei vender. Já tentei criar codorna, cara, já fiz tanta coisa para tentar vender alguma coisa, e comprar coisa para revender. Sempre queria fazer perfeito, ou seja, antes de eu começar a vender, eu queria não ter a melhor embalagem, ter o melhor isso, melhor aquilo, e aí eu queria construir tudo antes de começar a vender. Quando eu ia começar a vender, tinha pedido a oportunidade. Então você fala, mãe, eu só quero casar quando eu tiver uma casa, um carro, um carro e um emprego bom, entendeu? Mas não, eu casei sem nada, eu casei não tinha nada, não tinha casa. Eu tinha uma moto velha que eu tinha ganhado do meu padrasto, tinha ficado pra mim. Tipo, ganhava um salário mínimo. Olá, meus amigos e amigas, estamos no 15º episódio do RBcast e, cara, que alegria, velho, que alegria ter voltado com os episódios, ainda mais com esse cara aqui, É isso aí. Eduardo, como é que é? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, meu irmão, que honra, cara, ter você aqui, me sinto muito satisfeito por você ter aceitado o meu convite. Há muito tempo atrás a gente já trabalhou junto, como a gente já havia Sim. conversado aqui no início, né? E já quero passar a palavra para ti, cara. Se apresenta aí, fala pro pessoal o que tu é, o que tu faz. Bom, eu me chamo Luiz Eduardo, né? Muita gente já me conhece, famoso filho de Elção, né? Para quem não conhece, né? Mas, cara, eu que agradeço demais, né? Eu venho acompanhando o RBcast desde o início, desde a ideia lá atrás. E eu sempre tava me perguntando quando é que vai ser minha vez, quando é que ele vai me chamar, e aí chegou o momento, né? Então, cara, fico muito feliz por ver o teu crescimento. A gente, como você falou, a gente já tentou vários negócios antes, não deram certo, outros deram certo, né? Mas a gente tá aí na luta. E, cara, muito feliz, muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre o negócio hoje. Com certeza. Cara, e hoje a conversa, como a gente havia conversado, ela é tanto sobre negócio, como vida, né? Como relacionamento, para passar também uma ideia para as pessoas. Porque a nossa vida, ô Dudu, que eu te conheço como Dudu, Não, né? pode Acho que eu ficar à posso vontade. A chamar o Dudu, maioria, né? né? A maioria me conhece como Dudu. É, que a nossa vida, ela não tá baseada, por exemplo, quem tem negócio, a gente que fala de negócio aqui no RBcast, a nossa vida não é baseada no negócio, né? Sim. Porque eu acredito que há um pilar para que a gente possa ir bem na vida, né? Que Tem, eu tem, já, tem todo um backstage, né, por sim, trás, tem toda uma história, sim, coisas que as pessoas não conhecem que aqui a gente vai poder falar um pouco mais, sim. né, poder mostrar um E, pouco mais. e quando eu tava falando, Dudu, é tipo, a questão é quando a gente coloca, por exemplo, um negócio acima da família ou do relacionamento, as coisas acabam que não indo bem, né? Então, assim, o intuito do RBcast é esse, tipo, juntar negócio, família, saúde e tudo para que tudo vá bem, né? Cara, me começa falando pra gente aí como é que foi teu início pro pessoal. Acho que muita gente conhece aqui em Montes Lima, só que muitas pessoas também, eu acredito que vão ver de fora, né? E que Sim. não conhece o Luiz Eduardo, que não conhece o Dudu. Bom, muita gente vai se lembrar do meu rosto, né, por diversos lugares onde eu trabalhei, né, como a gente estava conversando antes aqui, eu iniciei muito cedo, eu comecei a trabalhar desde os 11 anos de idade. Em negócio da minha família sempre teve negócio, loja de brinquedo, restaurante, lanchonete. Eu sempre trabalhei, não só eu, como minha irmã também. Mas eu iniciei um pouco antes, aos 11 anos de idade. Meu padrasto. Na verdade, a gente morava no Cruzeiro do Sul, né? A gente passou um tempo lá no Cruzeiro do Sul, viemos de novo para Manso Lima. E aí, minha mãe sempre foi professora do ensino infantil. E aí a gente veio para Manso Lima de novo. Meu padrasto abriu uma loja de brinquedos, ali próximo ao Japinha, não sei quem lembra, mas passou pouco tempo, mas iniciou ali, né? A famosa Drica Presentes, iniciou ali do lado do Japim.
E aí eles iam para Cruzeiro do Sul fazer compras e eu ficava na loja sozinho. Com 11 anos de idade, vendia, atendia os clientes, passava troco, arrumava a loja, fazia tudo que precisava fazer. Naquele período ali, como a gente não tinha capital para poder contratar ninguém, então era a gente mesmo da família que ajudava, né? E aí ele começou a ir vender no centro ali, aí a gente alugou um ponto ali no centro, e aí eu comecei a trabalhar mais assim nas férias, cumprir horário, então desde o início aí, para mim foi muito aprendizado, né? Eu não tenho isso como algo ruim, porque eu perdi tempo da minha infância, não. Eu entendo que para mim foi muito importante, né, para poder aprender como que você precisa ter horário para chegar, você precisa saber atender bem os clientes, você precisa ter responsabilidades, né? Então, desde muito cedo eu tive responsabilidades. Então, eu sempre falo para minha mãe e para meu padrasto, eu agradeço por todo esse ensinamento. Na época lá, eu não gostava, né? Porque a gente, quando é criança, a gente quer estar brincando, a gente quer estar jogando bola na rua, a gente quer estar com os amigos da gente, e eu não gostava, eu achava ruim. Realmente, para mim, eu não quero trabalhar, mas assim, hoje, depois de ter passado tudo isso, a gente acaba amadurecendo, né? E pouco, olhando lá atrás e vendo que eu devia ter trabalhado mais, né? Eu, às vezes, sempre falo pra mãe, eu acho que eu apanhei pouco, eu tinha que apanhar um pouquinho mais para poder ser um pouco melhor, mas para mim foi muito bom, né? E aí eu trabalhei com a minha família até acho que mais ou menos os meus 18 anos. A gente teve a loja de brinquedos, acho que até os 19 para 20. E aí depois tivemos o restaurante, né? Loja de brinquedos a gente vendeu. Aí teve o Drica, Uhum. o Drica, Mac Drica, na verdade. E aí o restaurante era bem pequeno no início. A gente estava ali naqueles quiosques do centro, de frente ali, o Correios, né? Quem é de Monte Lima vai saber muito bem. Aqueles quiosques bem pequenininho, então era bem apertado. E aí, nessa época já, eu comecei a fazer entrega também. Nessa época eu tinha 16 anos, Eu comecei a fazer lembro. entrega de moto menor de idade, sem carteira. Mas, Polícia, necessidade, polícia fica de boa aí, por né, isso eu fico polícia? de olho. O nosso primeiro entregador foi o Evandro. O Evandro, fotógrafo da prefeitura, foi o nosso primeiro entregador. Foi mesmo, foi. Fazia entrega junto com o Evandro. Ele tinha hora que ele fazia, tinha hora que eu fazia. Às vezes eu ia de bike entregar quando era perto ali. Então, para mim foi um grande aprendizado toda essa época, porque, cara, assim, eu sempre. Hoje eu tava até lá no meu trabalho, eu fui visitar um cliente que eram dois jovens que tinham aberto um lanche de salgado. E aí eu conversando com eles, dava para ver o brilho no olho deles de poder ter aberto um negócio, de estar crescendo, mesmo que eles estavam vendendo um pouco ali naquele início, algo assim bem simples ainda, mas dava para ver que eles atendiam bem os clientes, né? Procuravam falar bem, falar de uma forma que os clientes pudessem compreender legal, atender, servir ali um negócio limpo. Então, eu acho muito legal de poder ver pessoas abrindo seu próprio negócio. Eu sinto gosto de ver as pessoas que gostam também de fazer isso, entendeu? Então, naquele início, a gente aprendeu muito. A gente cresceu muito como trabalho mesmo, né? Como no mercado de trabalho a gente aprendeu bastante, mesmo sendo da nossa família, mas como eu falei, a gente tinha nossas responsabilidades, a gente tinha horário para cumprir. Então, isso para a gente foi realmente uma escola, né? E aí a gente foi crescendo, e é uma coisa tão louca que eu acho até engraçado quando eu paro para pensar. A gente assim, tinha uma rotina tão louca quando a gente estava estudando, porque, principalmente na época da faculdade, a gente trabalhava de manhã até eu e a minha irmã até umas das 10 até umas meio-dia, mais ou menos. Dali a gente já ia para a faculdade. Da faculdade a gente chegava umas 7h30 da noite, já descia direto no lanche, ficava trabalhando no lanche até meia-noite, 1 hora, e aí ia para casa, dormia tarde, né? E acordava tarde também. Então era uma coisa que a gente sonha, a gente acabava sonhando com o trabalho, tanto que a gente trabalhava ali, aquela rotina, aquela coisa. A gente ia dormir e a mente continuava trabalhando, né? Eu sempre falo que eu escutava o sino, aquela sinetazinha, toda vez que saía um pedido, tlim, apertava ali, e eu dormindo, ficava escutando aquilo. Então, assim, era uma rotina assim bem louca, mas faz parte, né, mano? Eu agradeço muito por todo esse aprendizado que eu recebi dos meus pais, né, que me deram um norte muito bom. Hoje eu tenho o meu trabalho, e eu utilizo muito o que eu aprendi lá atrás como base, né, para o Uhum. que eu faço hoje. Eu vejo também alguns funcionários que a gente tem com uma história um pouco parecida com a minha, né? Trabalhou para a família e foi crescendo, foi procurando ter as suas próprias coisas, ter seu próprio negócio. Então,
apesar de que o meu primeiro emprego de carteira assinada, o primeiro trabalho onde eu saí para trabalhar para outra pessoa, acho que foi com 20 anos, 19 para 20 anos. Inclusive, eu quero deixar aqui um agradecimento ao Allen do Japim por ter aberto essa porta, não só para mim, mas também para minha irmã, que foi um período de muito aprendizado também. Acho que a gente pode falar um pouco depois melhor sobre isso. Mas se ele estiver vendo, já deixo o agradecimento aqui por essa oportunidade, por essa porta aberta, né? Então a gente sempre tem que agradecer aquelas pessoas que merecem, né, o agradecimento. E ele foi uma pessoa que abriu portas para a gente naquele início. E muito do que eu sei hoje do meu próprio negócio eu aprendi lá, né? Então, Sim. isso foi muito bom também. Então, um pouco do meu início foi assim, né, Roberto? Sempre trabalhando para minha família, e aprendendo no dia a dia ali. Pegava muito carão todos os dias, mas é assim mesmo. Quando a gente trabalha para a família da gente, muitas vezes a gente não dá aquele esforço máximo por ser família, né? Mas o Ah, carão era em cima ali, então a gente é, aprendia como tratar os funcionários, aprendia como atender o cliente, aprendia. Eu sempre fui muito bom na parte de matemática, de passar troca, então isso para mim nunca foi uma dificuldade, essa parte financeira. Mas questão de cumprir horário, né? Porque às vezes acaba cansando um pouco, né? A gente sabe que ali aquela rotina, aquela corrida do dia a dia acaba cansando, mas a gente estudava e trabalhava, tinha que conciliar os dois, e aí acaba cansando um pouco. Então, vez ou outra a gente ia empurrando com a barriga, mas uhum. tinha que cumprir. Tinha que Sim. cumprir. Então foi um período muito bom de aprendizado para mim. Cara, que legal, bicho. E no começo, assim, Dudu, tipo, quais foram as principais lições, assim, desse começo que tu falou, que tu tirou? Assim, tipo, se tu fosse escolher 3 lições pra tu dizer pras pessoas hoje, assim, desse teu começo, desse teu início, de ter começado a trabalhar com 11 anos, com garra, com vontade, qual é, assim, a lição que tu daria pras pessoas, assim, hoje, assim? Cara, assim, eu vou dar as lições que eu recebi dos meus pais. Que, cara, que regem qualquer pessoa que queira trabalhar ou qualquer coisa da vida. Primeiro, honestidade é algo muito importante que eu aprendi desde lá do início. É ser honesto com as pessoas, é não mexer naquilo que não é nosso, não tocar naquilo que a gente não pode tocar. Então, essa parte de honestidade, de ser sincero, de procurar se empenhar, isso aí é algo que é básico, né? E lá no início, para mim, foi algo que eu fui muito pegado no pé sobre isso. Não que eu tenha cometido alguma coisa errada, mas de que sempre antecipando algo que poderia acontecer no futuro, né? Então, meus pais sempre, não, faz o certo é certo, e o errado não é legal. Sobre as consequências também dos erros, né? Então, sempre quando for dar um passo, avaliar as consequências daquele passo, ver se aquilo que está fazendo não é algo de errado, ver se aquilo que está fazendo não é algo que vai tirar do foco, tirar do caminho, né? Então, algo que eu aprendi, que eu levo hoje para minha vida é isso, questão da honestidade, sinceridade, do empenho também, de sempre fazer um pouco a mais, né? Isso é algo que no mercado de trabalho é muito bem visto. Eu sempre gostei, Roberto, de tentar ideias novas. A gente sempre tentou ideias novas, né? Sempre tentamos um negócio diferente. Eu lembro que eu insistia muito com o meu padrasto na época do restaurante para colocar hambúrguer. Apesar de eu nunca ter comido hambúrguer, mas ele, não, vamos colocar. Ele, não dá certo, nosso Lima não vai para frente, isso não é legal. E não, vamos. Eu enchi tanto o saco dele que até que a gente começou a fazer. Mas na época alguém fazia, eu não lembro se era Mil e um Sorvete, se era. Eu acho que era Mil e um Sorvete, acho que os primeiros que começaram a fazer. E aí, pra gente, foi um aprendizado legal, algo que começou a ir muito bem. Então, eu sempre gostei dessa questão de ideia, de ter ideias para poder melhorar, para poder vender mais, promoção, coisas assim. Então, sempre fazer o a mais, isso aí também é muito bom, muito válido. E, E, cara, assim, eu estudo em si, né? Eu nunca fui aquele cara de ler muito, de ter muita leitura. Eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca gostei de ler. Eu não sou um cara que uhum. gosta de ler, mas eu sou um cara que eu sou muito, vamos dizer, eclético em relação ao conhecimento. Eu sempre pesquiso sobre tudo. Eu acho que tu também tem um pouco disso. A gente bate um pouco nessas ideias. Então, a minha esposa sempre brinca, sempre manga de mim, zomba, que eu consumo muito YouTube. Da plataforma hoje que eu mais consumo conteúdo é no YouTube. Então, tem época que eu estou pensando sobre
codorna. Tem época que eu tô pensando sobre eletrônica, tem época que eu tô pensando sobre venda. Então, isso é algo legal, galera. Isso é até uma dica, porque você acaba entendendo sobre qualquer assunto. Talvez você não consiga falar com profundidade, mas é algo que você, sempre que você senta na mesa, que você senta na roda, você consegue falar sobre vendas, sobre animais, sobre. No caso, eu gosto muito assim, parte de eletrônica, tecnologia. Então, isso para mim é um ponto muito positivo que me ajuda muito em tudo que eu vou enfrentar. Ter meio que essa proatividade do conhecimento. Eu não sou aquele cara que, eu vou estudar português, eu vou estudar inglês, eu vou estudar história, eu vou estudar filosofia. Não, mas eu pesquiso muito, eu gosto muito de Sim. ter esse conteúdo abrangente. Então, entre aspas, assim, são essas coisas que eu aprendi desde o início, que me ajudaram nessa toda essa caminhada, todos os negócios que eu já tentei, todas as coisas que eu já tentei fazer, tentei vender. Então, eu tenho essa veia empreendedora, né, da minha família. Minha família sempre teve muitos negócios que quebraram, que não deram certo, que não foram para frente. Hoje a gente tem um negócio de sucesso, né? Que é o restaurante. A gente fechou um tempo, mas reabrimos agora muito forte. Eu não estou mais dentro disso, né? Eu saí, fui vivendo minha própria vida, fui fazer minhas coisas. Mas é algo que a gente tem visto que tem dado resultado. Mas eu tenho seguido lá do empreendedorismo, mas da forma como eu quero, da forma como eu idealizei, Sim. né? Dudu, cara, tu falou sobre a quantidade de negócios, né, que tu já fez já. Eu também acho que tu, que tu nem conhece a minha A trajetória, né? gente já tentou muita coisa, a gente já. Empreendedor tem esse negócio, né, cara? Tipo, eu acredito que não seja o certo, né? O certo mesmo é a gente estudar uma coisa e ter muita certeza daquilo que a gente vai fazer, né? Mas assim, a gente já aprendeu muito, né, Dudu? Tipo, a gente já fracassou em muitos negócios. E tu falou de que tu já tentou, né? Eu já conheço tua trajetória também. É tipo, tu sabe mensurar assim quantos negócios que tu já quis fazer e que tu foi fazer tipo, que não deram certo, por que que não deu certo, qual o ponto que tu achou que não deu certo. Cara, rapaz, eu não sei nem te dizer. É muito. É Muita coisa muito. que eu já tentei, muita loja que eu tentei abrir. Cara, eu já tentei vender de tudo. Eletrônicos, fones, celular, roupa. Cara, assim, praticamente quase de tudo eu já tentei vender. Já tentei criar codorna. Cara, já fiz tanta coisa para tentar vender alguma coisa, e comprar coisa para revender. Nossa, e eu sou muito cara, eu sou muito do criar marca, né? Então eu sempre criava uma loja diferente. Era loja fulano tal, loja tal, loja tal. Aí abri um Instagram, não dava certo. Acho que tem um monte de Instagram que foi eu que criei, de loja disso, loja daquilo. Então, cara, mas assim, eu tenho assim aquela concepção de que a gente que é novo, a gente tem que errar, mano. A gente tem que procurar, não procurar errar, mas o errar não é algo ruim, é um aprendizado. Então, muitos negócios que eu tentei fazer, eu tô desmistificando muito a questão do perfeccionismo. Eu acho que a gente até conversou sobre isso já em alguns outros momentos, mas o feito é melhor do que perfeito. Eu ouvi isso uma frase, eu não lembro de quem foi, eu não sei se foi do Kaiser, eu não lembro de quem que foi, mas, cara, o feito é melhor do que perfeito. Eu fiquei com aquilo na mente. Eu sempre que eu tentava fazer minhas coisas, sempre queria fazer perfeito. Ou seja, antes de eu começar a vender, eu queria não ter a melhor embalagem, ter o melhor isso, melhor aquilo. E aí eu queria construir tudo antes de começar a vender. Quando eu ia começar a vender, tinha perdido a oportunidade. Entendeu? Então, cara, começa a fazer, mesmo que não seja legal naquele momento, não esteja bonito, não esteja da forma como a gente quer, mas começa. E aí tu vai melhorando aos poucos, entendeu? Então isso foi um dos aprendizados que eu tive, que tem me ajudado muito atualmente nos meus negócios. Então, começa logo, velho. Não fica enrolando, não fica demorando. E eu sou um cara que eu me arrisco bastante, entendeu? Eu me arrisco bastante. Quando eu vou abrir qualquer coisa, abrir algum negócio, eu não tenho medo de arriscar, não. Eu vou, meter a cara e faço, entendeu? Às vezes mesmo sem capital, mas eu vou e faço. Então, não tem muito que esperar cair do céu, não. Tem que ir e fazer, entendeu? Então, isso são pontos que, para quem quer iniciar o seu negócio, cara, começa, entendeu? Ah, eu quero começar um restaurante. Véi, tu tem uma chapa para tu fazer a comida, tu tem duas mesas ali, uma pessoa para te ajudar em um fogão. Cara, começa, velho. Começa. Se tu for esperar, não, eu tenho que ter uma cozinha com uma coifa, com isso, com aquilo. Cara, tu vai investir muito. Teu negócio pode não dar certo por conta do alto investimento e talvez tu possa abrir no momento errado. Entendeu? Então, eu
eu aprendi muito com os meus erros, principalmente em relação a isso, em começar, entendeu? Em começar. E também com o pé no chão em relação a não pensar que o teu... A gente sempre tem aquela coisa de, não, eu vou montar um negócio e vai dar certo no primeiro mês e vai bombar. Cara, nunca aconteceu. Nunca. Nunca aconteceu de um negócio bombar e nunca. E às vezes quando bomba é tipo bolha, né? É bolha. Acontece muita bolha, né? Tipo, agora, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente trabalha com perfumes também, a gente perfumes árabes. A gente iniciou, tá com uns 6 meses, mais ou menos. Quando a gente iniciou, cara, eu vendia muito. Vendia muito, muito, muito perfume árabe, porque só tinha gente vendendo. Então foi uma bolha muito rápida ali que se expandiu. Pum, não, hoje todo mundo vende. Entendeu? Então é uma coisa que se eu tivesse iniciado antes, eu já tinha visto antes. Só que eu fiquei assim, rapaz, será que dá certo? Não dá certo e tal. Então eu já tinha visto questão de 4 meses antes. Entendeu? Se eu tivesse começado 4 meses lá atrás, estaria bem melhor agora. Entendeu? É uma coisa que a gente sempre precisa sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo, e quem indica investimento sempre indica, cara, começa hoje. Ah, eu tenho 10 reais para investir, bota os 10. Eu tenho 20 reais, coloca os 20. Se tu for esperar ter 1.000, 2.000, 3.000, não vai começar nunca. Tu falou que é a questão de que tu gosta de arriscar, né? Tu já saiu assim com prejuízo, muito prejuízo de um Muito, negócio? muito. Diversas vezes. E o que é que tu fez pra se reerguer assim nos teus negócios? Cara, eu sempre quando... Tu achou outro? Sim, mas sempre tem aquela pausa para se reestruturar e tirar um pouco do foco daquilo. Porque quando você toma prejuízo, você precisa se reerguer. E como eu sempre tive meu salário, então eu me reergui em cima daquilo. Então, eu tentei abrir um negócio de roupa, por exemplo. Não deu certo, beleza. Eu passar ali uns 5, 6 meses me erguendo, juntando ali um capital para tentar outra coisa. Porque se você for tentar cobrir o prejuízo um em cima do outro, aquilo pode virar uma bola de neve. Entendeu? Pode virar uma bola de neve e de uma forma que tu não consiga travar aquilo, não consiga parar, entendeu? Então, era mais ou menos isso que eu fazia. Até porque para levantar outro negócio com capital próprio, tinha que ter um tempo para esperar, juntar um capital, né? Juntar uma grana para poder iniciar. Então, era mais ou menos isso que eu fazia. Quando dava errado, me acatava um tempo, começava a pensar outras coisas, sempre ali pesquisando e tudo, vendo as oportunidades do mercado, o que eu poderia fazer, mas esperando também o momento de poder estabilizar para poder iniciar de novo. Tu tentou, né, Eduardo, Dudu? E uma hora tu acertou no ninho da Foi. galinha, tio. Como é que é dos ovos de ouro, né? Salve, Gil. Cara, é como tu falou mesmo, né? A gente precisa sempre tá na ativo, né? Não parar e sempre parar com esse negócio de perfeccionismo e fazer, né? Roberto, Porque tu se encontrou na tua jornada fazendo as coisas, não foi? sim. Indo atrás, E percorrendo. assim, agora que tu falou, veio uma coisa na minha mente de muitas coisas que eu tentei fazer foram coisas que eu não sabia fazer, entendeu? Então isso eu vejo não como um ponto negativo, mas como sendo uma coisa que vai dificultar mais o teu sucesso. Depois que eu comecei a tentar fazer coisas que eu sabia fazer, começou a dar mais certo as coisas, entendeu? Então eu deixei de parar de como é aquele que o pessoal fala, né? Reinventar a roda e comecei a procurar fazer coisas que eu sabia fazer, entendeu? Tipo, um exemplo, meu comércio. Eu sei mexer com comércio, eu sei fazer, entendeu? Então eu digo, cara, eu quero montar alguma coisa, eu preciso montar alguma coisa que realmente dê certo. Aí eu parei, o que é que eu sei fazer? Cara, eu sei fazer isso, então eu vou fazer isso, entendeu? Então, se você sabe fazer alguma coisa, eu sei fazer a mulherada, eu sei fazer unha. Cara, vai fazer unha. Não vai aprender a fazer cabelo, tu já sabe fazer unha, vai fazer unha. Aí eu sei arrumar moto, vai arrumar moto, entendeu? Então, não necessariamente dessa forma, mas procura alguma coisa que se encaixe naquilo que tu já sabe. Porque se tu já sabe pelo menos o básico, é mais fácil tu se aperfeiçoar do que tu começar uma coisa do zero. Se tu, eu sei, por exemplo, o exemplo que eu dei, eu sei arrumar moto, mas eu não quero mexer com moto, eu quero mexer com bicho, mas eu não sei nada sobre bicho. Aí você vai ter que aprender do zero, entendeu? Então tem todo um processo. Quando eu comecei a procurar fazer coisas que eu sabia, nem que seja assim o básico, começou a dar certo. As coisas começaram a crescer de forma mais rápida, entendeu? Então é uma dica também, que eu percebi que para mim fez muito efeito, fez sentido. Depois tu Trouxe resultado. parou de tentar o que tu não achava que não. Parei de tentar reinventar a roda. Porque hoje a gente, na verdade, todos os negócios que a gente vê, por exemplo, o negócio unicórnio,
o negócio unicórnio, sabe o que é, né? Sei. Negócios bilionários e tudo. Esses caras, eles tinham uma afinidade com o que eles criaram, né? Sim. Por exemplo, tecnologia, né? Tudo que eu acho que a maioria dos negócios hoje é questão de unicórnio, é voltado para E tecnologia, assim, né? mano, esses unicórnios, a pessoa chama também de baleia, né? Essas baleias, você tem que. Meio que tudo tem que convergir para ser perfeito. Por mais que seja difícil, mas são coisas que, tipo assim, todo mundo tá tentando fazer, todo mundo tá tentando achar uma oportunidade dessa, mas só aqueles que estão preparados conseguem. É, Entendeu? realmente. Então, eu tentei muitas vezes achar esses unicórnios, encontrar esses unicórnios, mas são coisas que são bem difíceis. Quando dá certo, é de uma vez. Entendeu? É um negócio que explode de uma vez. Mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. Para nossa, por exemplo, negócio local, vai ser muito difícil a É bem pessoa mais complicado. encontrar isso, né? É Tipo, um bem mais negócio assim, que complicado. ser muito disruptivo. Aí, Exatamente. como tu falava, às vezes a gente quer criar uma coisa que seja é, fora da curva e tal, realmente reinventar a roda e muitas das vezes não dá certo. Cara, porque assim, ó, como a gente mora numa cidade de interior e eu entendi isso também, cara, é muito difícil você querer mudar a mentalidade das pessoas. Entendeu? E às vezes, para tu criar um unicórnio desse, tem que mudar a mentalidade das pessoas. E é difícil. Criar um movimento, né? Criar um movimento é difícil. Entendeu? Então é muito melhor, talvez, tu pegar uma onda que já tá andando e aí, aos poucos, tu ir tentando agregar, entendeu? Do que tu querer mudar do zero. Então, alguns negócios que a gente já tentou tinham que seguir essa coisa de ser disruptivo, né? E aí Sim. acaba que dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo. E uma Uhum. coisa que, para quem está investindo, para quem está iniciando do zero, o cara não tem tempo. Ele precisa que o negócio dê certo hoje, É. entendeu? Porque são poucas aquelas pessoas que têm um capital, por exemplo, de abrir um negócio e dizer, não, eu tenho um capital aqui para aguentar 8 meses aí de teste. Ninguém. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Ainda As mais. pessoas, as pessoas já entram com Ainda o mais. all-in, que chama, né? O tudo ou nada. É. Entendeu? Então, ou dá certo ou dá certo. E, cara, como eu comentei aqui de, por exemplo, tu ter começado, tentado, né, e ter achado o negócio, a gente ainda não falou qual foi o negócio que tu achou e que deu certo, né? Que hoje em dia tu tem até sociedade já, né, lá dentro na verdade, tu começou como um CLT, né? Tu ainda é CLT, Ainda né? sou. Mas tu começou, aí tu entrou em uma sociedade Cara, assim, com eu tive uma grande pessoa. oportunidade na minha vida, que foi a Stone. Para quem não conhece, é uma empresa que trabalha com máquina de cartão. É uma empresa nacional que existem franquias. E aí o Jonathan, que é o meu chefe, ele comprou uma dessas franquias e ele abriu uma franquia em Cruzeiro do Sul que atende todo o Juruá. Quando eu entrei lá no Japim, eu acho que o Ali vai lembrar disso, eu entrei com duas metas. Uma meta foi passar no máximo 2 anos e a outra meta foi chegar à gerência. Né? No dia que eu fui conversar com ele pela primeira vez, eu lembro que isso foi num sábado, e aí na segunda-feira eu já comecei a trabalhar, eu falei isso para ele, né? E aí ele falou, não, eu sei que aqui não é o teu lugar, né? Porque ele sabia que eu tinha uma ânsia por empreender, a vontade de ter meu próprio negócio. Ele falou, não, eu sei que aqui não é o que você quer para o seu futuro, mas naquele momento para mim tava ótimo, eu tava precisando do emprego e eu queria aprender. E eu queria aprender um pouco sobre aquele negócio também. Eu sempre entendi um pouco de como funcionavam os negócios, mas para você entender, você tem que estar dentro. Então ali eu entrei com a cabeça de aprender, 100% de aprender, entendeu? Então eu passei 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses mais ou menos no Japim e eu aprendi tudo que eu pude aprender. Né? Agradeço a oportunidade do Alan e da Janete por ter aberto essa porta para mim. Lá dentro a gente fez muitos cursos, cursos que eles colocavam pra gente aprender, melhorar um pouco o comércio. E, cara, aquele conhecimento, como eles falam, aquele conhecimento eu trouxe pra cá, entendeu? Eu trouxe comigo. Então, isso me ajudou bastante. Mas aí, quando eu entrei de férias, e aí quando eu voltei, eu acabei não retornando mais pro Japim. Já não estava mais gostando muito do trabalho, não estava mais sendo tão legal para mim. E aí eu saí. Eu comprei os 2 metas que eu queria cumprir, cheguei à gerência e saí comendo 2 anos. Então, eram as 2 metas que eu queria cumprir, eu consegui. E aí eu fiquei em casa. Nesse tempo, foi na época que a gente bolou uma ideia. Uhum. Uma ideia, eu e o Roberto, a gente entrou. O Roberto e mais 2 pessoas, né? Entramos mais 3 pessoas, né? Entramos com uma ideia, a gente construiu um negócio que acabou não dando certo, mas naquele momento foi um aprendizado pra gente.
A gente investiu grana, acabou não dando certo, investiu muito tempo também, mas são coisas que às vezes a gente só sabe se vai dar certo se a gente meter a cara. Naquele momento a gente viu que não trouxe resultado, né? Mas acabou servindo de experimento de laboratório pra gente, até uma coisa que hoje você usa muito, que é a questão do tráfego pago, né? Que naquele momento eu aprendi bastante, você aprendeu bastante, e você usa isso até hoje. Então, tomamos prejuízo financeiramente, mas a gente ganhou ali um conhecimento que hoje serve, né? Tá servindo pra gente. Então a gente acabou não dando certo essa nossa sociedade. Na verdade, não foi a sociedade que deu certo, foi um negócio que a gente tentou que acabou não alavancando. E aí eu passei, acho que 2 meses parado, né? Nessa época, mais ou menos. Quando a gente começou a mexer, eu ainda tava no Japim, não tava? Tu tava Eu saindo tava do saindo do Japim. Japim, né? Era. Quando a gente começou. Eu tava de férias. Era Quando a gente isso. começou a Aí fazer tu essa ideia. falou que tava querendo sair, né? Isso, exatamente. Aí eu passei o mês de férias, depois eu passei o mês de férias, eu já saí. E aí eu passei mais um mês parado, estudando, tentando essa ideia que a gente teve com o Roberto, acabou não dando certo. E aí, bem na época, apareceu a oportunidade de vir para a Estônia. O Jonathan queria uma pessoa que pudesse trabalhar aqui em Manso Lima. Ele já atendiu, né, Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Guajará e Rodrigal, só que Manso Lima, como ser mais distante um pouco, e não tinha tantas pessoas, ele queria alguém que ficasse 100% aqui para trabalhar aqui, né? E aí, o meu padrasto tinha pegado a maquininha da Estônia. Voltando de novo ao meu padrasto, e por conta dessa parceria, eles abriu mais uma porta para mim, né? E aí o Jonathan foi e perguntou pro cara, tu não conhece alguém daqui no Lima que tem esse perfil, um perfil de venda, pessoa que entenda de um pouco de tecnologia, que consiga desempenhar esse trabalho? Eu falei, cara, tem o meu enteado que eu acho que dá certo pro trabalho. Ele, cara, passa o contato dele pra mim, que aí a gente vou fazer uma entrevista com ele. Beleza, passou meu contato, e aí me avisou, falou, cara, tem um rapaz lá de Cruzeiro que vende maquininha de cartão, o nome da empresa é Stone, eu lá sabia que era Stone, nunca nem tinha ouvido falar, eu já sabia que era máquina de cartão, a gente já tinha usado máquina de cartão nas nossas lojas, já sabia como funcionava, já sabia que tinha taxa, aluguel, já sabia como é que funcionava mais ou menos o negócio, mas que nem a gente sempre fala, existe o lado que você conhece, existe o backstage, que é outra coisa, entendeu? É outro mundo. E esse mundo de máquina de cartão realmente é algo muito complexo e algo, bom, vamos dizer que impressionante, né? De você conhecer o outro lado. E aí eu vim para a Estônia, fiz a entrevista com o Jonathan, ele gostou, eu achei muito interessante, porque na minha entrevista, diferente de uma entrevista normal de emprego, onde as pessoas perguntam coisas normais, né? Se você é proativo, se você gosta de trabalhar em equipe. Ele não, ele me perguntou o que eu gostava de assistir, ele me perguntou as pessoas que eu me espelhava, ele me perguntou o que eu gostava de fazer. Ele só perguntou coisas nada a ver, mas sobre a minha vida que para ele serviu, né? Então ele até depois comentou comigo que ele identificou em mim padrões que ele também seguia, né? Tipo filmes que procurassem. Tem a parte de lazer, mas eu sempre gosto também de filmes de empreendedorismo também, tipo filmes da história do McDonald's, da história Fome de do poder, né? Fome de Poder, filmes de Steve Jobs, sempre filmes assim que acabam trazendo pra gente um conhecimento. Eu gosto muito de filmes assim nessa pegada. E aí algo que também ele também se identificou. E também há algumas pessoas que eu comentei que eu seguia, que eu acompanhava, que eu aprendia, bateu um pouco com ele também, que eu achei muito interessante isso, e aí eu entrei para trabalhar na equipe. E aí, cara, aprendi muito sobre venda, né? Porque, gente, existe dois tipos de venda. Existe a venda onde você espera o cliente e você faz o atendimento, que eu particularmente posso me criticar, mas eu não chamo de venda, eu chamo de atendimento ao cliente, né? Tem muita gente que não, eu sei vender, mas é somente aquele cliente que vem, você vai, atende o cara, mostra os produtos e tal. E existe a venda que a gente faz, que é uma venda bem difícil, onde você vai vender para o cara que não quer comprar. Você vai ter que convencer a pessoa a comprar o seu produto, entendeu? Então ela é uma venda bem mais difícil, bem mais complexa, você tem que realmente criar um relacionamento com o cliente para poder você conseguir vender. A gente pode falar um pouco mais disso. E aí foi onde eu realmente cresci, né? Lá na Stone, já estou na Stone há 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos. Vou fazer 3 anos no final desse ano. E lá dentro tenho algumas sociedades com o Jonathan, né? Então foi algo que abriu muitas portas para mim. Eu cresci lá dentro. Hoje eu sou supervisor de vendas lá do time. Então sou eu que treino, sou eu que faço entrevista de emprego. Quem tá tipo, agora a gente está treinando um agente novo. Então a gente vai treinar ele por umas 2 semanas, aí vamos pegar outra pessoa. Inclusive, quem quiser, quem achar que tem esse perfil e quiser mandar mensagem para mim, a gente está pegando currículo. Então, oportunidade para quem está assistindo, né? Quem está assistindo vai ter essa oportunidade. Quem não tá, não vai ter, né? Então, esse perfil de venda, a gente tá precisando de pessoas. E
E, cara, lá dentro, assim, pra mim foi um grande aprendizado. Todas as oportunidades que eu já tive, minha família, lá no Japim, na Estônia, foi onde eu mais aprendi, onde eu mais amadureci. Questão. E a gente já conversou algumas coisas sobre isso. Eu acho que tu talvez tenha percebido também que a minha mentalidade mudou bastante. Aham. Muitas coisas, assim, eu aprendi lá que, cara, o mundo da venda, ele realmente é incrível, assim, você aprende muito essa forma de venda, de você realmente convencer o cliente, mostrar para o cliente que é ser disruptivo. É de, às vezes, ensinar o cliente como ele tem que gerir o próprio negócio dele. Entendeu? Então, às vezes, sem o cliente perceber, a gente fala, cara, hoje tu não tá sendo um bom empresário patológico. Claro que a gente vai falar com essas palavras, né? Mas é meio quem tá dizendo isso. Tu tem que seguir esse caminho. Entendeu? Então, isso às vezes é uma coisa que o próprio empresário, a gente chama de TD, que é o tomador de decisão, o próprio TD ele não tá vendo. E a gente vai fazer o trabalho de mostrar pro cara, claro que dentro do nosso negócio, né, que é sobre máquina de cartão, vai mostrar pro cara que aquilo que ele tem na mão não é algo legal, que ele pensa que é bom, mas que na verdade tá matando o negócio dele. Entendeu? Então isso é muito interessante, que a gente viu negócios que iniciaram com uma loja, que hoje tem 2, 3, 4, 5 lojas. A Estônia ela vem ajudando essas pessoas a crescerem, né? Então isso é algo muito, muito legal. E para mim, cara, tem sido maravilhoso. Já troquei de Uhum. moto 2 vezes, já depois que entrei na Estônia. Então, financeiramente, mentalmente, eu tenho crescido bastante, aprendido muito com a equipe. E tem sido para mim uma experiência maravilhosa. Inclusive, chegou para mim uma oportunidade. Eu fui para o Rio de Janeiro, no final do ano passado, para um treinamento. Então, conheci a Central da Stone, conheci uma galera, conheci o CEO da Stone. O CEO. CEO da Stone, a gente fez uma aula de jiu-jitsu com ele. Ele gosta muito de jiu-jitsu. E aí, cara, muito top, muito top. Pra mim foi uma das melhores oportunidades pra mim. Eu só saio, como eu falei, só saio se ele me tirar, mas enquanto. E ele disse que não vai me tirar, então tamo aí, né? Tamo Então, aí. a franquia Até tá. depois do fim. Massal. A franquia tá. Tá indo bem, graças a Tá Deus. indo bem, né? Graças a Deus. Cara, uma lição que a gente tira de toda essa trajetória que o Eduardo, o Dudu já falou até aqui, Eduardo, é que assim, pessoal, a gente precisa entender na nossa vida. Eu acho que eu pequei nessa área, cara, assim. Só que assim, né? Quando a gente tá na correria, a gente sempre tem, né? O negócio é saber visualizar, a questão de janela de oportunidade, né? Sim. A gente precisa estar atento às janelas de oportunidades, porque todo mundo na vida tem uma oportunidade sequer de mudar de vida, né? Uma coisa que fica de lição também, como muitas outras lições, é as pessoas todo mundo ficar atento à janela de oportunidade, né, Dudu? Exatamente. Porque aí é o momento que pode. Porque uma oportunidade de ouro, muitas das vezes ela vem encoberta de muito trabalho, né? Exatamente. Muito trabalho, muito Não esforço, só né? de muito trabalho, mas às vezes você pensa que aquilo não é uma boa oportunidade, né? É, Entendeu? Às vezes você pensa que aquilo não é. E, tipo, eu no início, eu quase não aceitei. Porque eu tava naquela pegada de, não, eu preciso construir meu próprio negócio. E como eu sempre fui uma pessoa de me arriscar, eu tava sem salário. Eu tava recebendo seguro-desemprego, mas acho que faltava. Era a última parcela. Era a última parcela de seguro-desemprego. Eu não tava querendo trabalhar. Eu disse, não, eu vou me virar, eu vou estudar, eu vou inventar alguma coisa aqui, eu vou achar um unicórnio na internet aqui, vai dar certo. E eu tava tão assim, focado com essa mentalidade de construir alguma coisa, construir algum negócio, que eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar. De cara, eu não vou não. Eu até falei pra minha esposa, ela, rapaz, tu não vai não. E uma coisa assim, minha esposa, ela sempre me apoiou muito. Então, eu expliquei pra cara, eu não vou por causa disso. Ela, não, tá bom então. Mas assim, aí eu parei de, cara, eu vou aceitar, eu vou fazer esse teste. Entendeu? E aí na entrevista eu gostei muito, né? Uma entrevista totalmente disruptiva. E aí, cara, me apaixonei pela empresa e estamos aí até hoje. Então, assim, gente, ficar de olho nas oportunidades, né? Como tu falou. Então é algo muito importante. Às vezes as oportunidades aparecem disfarçadas, mas às vezes é, aquilo não é um unicórnio da gente, mas é um unicórnio que a gente vai seguir aquela onda, vai fazer parte, é, né? é sim. Cara, e tu comentou sobre a tua esposa, tu casou muito cedo, não foi? Casei. Casou com 20 anos, velho, tu Casei falou. cedo, casei cedo, agarrei pra não deixar fugir. Eduardo, cara, o casamento, assim, ele te ajudou de alguma forma a tu criar no teu crescimento, tanto empresarial, isso é uma pergunta, tá? Empresarial, espiritual, mental, ele te ajudou? Porque muitas pessoas hoje em dia, né, Eduardo,
A gente vê no jornal, a gente vê na televisão, a gente vê na internet que o Brasil é um dos países que mais acontece divórcio, né, também, e mais por essa questão das pessoas casarem cedo também, né? E as pessoas hoje em dia elas estão meio que refreando isso, deixando para frente, por Sim. exemplo, para dizer, não, quando eu estiver pronto, né, eu vou casar, né? Foi uma coisa que eu também deixei de lado, que eu sempre falava pra minha mãe. Minha mãe sempre foi minha confidente, né? Vamos dizer assim. Então você fala, mãe, eu só quero casar quando eu tiver uma casa, um carro, uma casa, um carro e um emprego bom. Entendeu? Mas não, eu casei sem nada. Eu casei, não tinha nada. Tinha nada, não tinha casa. Eu tinha uma moto velha que eu tinha ganhado do meu padrasto, tinha ficado pra mim. Tipo, ganhava salário mínimo. Trabalhava lá no Japim, né? Na época eu ganhava salário mínimo. Então, cara, não tinha nada. Entendeu? Não tinha nada. Mas, assim, sim, o casamento, ele. Cara, assim, eu não vou generalizar porque é casos e casos, mas no meu caso, só coisas boas. Me ajudou muito a amadurecer. E a minha esposa, graças a Deus, ela é uma pessoa que ela sempre me apoiou muito. Então, esse foi um dos pontos para mim poder buscar uma pessoa que fizesse, que tivesse assim, fosse parecida comigo, uma pessoa que pudesse me apoiar, porque eu sempre fui um cara que teve muitas ideias, eu sempre, como a gente comentou aqui, né, negócio diferente, então mesmo depois do meu casamento, eu inventei muita coisa, muita ideia, muito negócio diferente, muita coisa. E a minha esposa, ela sempre me apoiou, ela nunca disse não, entendeu? Ela sempre entendeu e não, vai dar certo, vamos lá e tal. Mesmo ela não tendo assim o mesmo conhecimento, a gente não compartilhar dos mesmos neurônios, mas ela sempre me apoiou muito, né? Então, meu amor, sei que você tá assistindo, te agradeço demais, te amo, tá? Então, não, mas é sério, ela sempre me apoiou bastante, então eu sempre falei isso pra ela. Ela é realmente a minha parceira, entendeu? Sempre que as coisas que eu enfrento a fazer, que eu preciso que ela esteja junto, ela tá junto. Então, você tem uma pessoa que possa te ajudar, cara, nunca vai ser um empecilho. E diferente assim, muita gente fala que o casamento, quanto mais tempo passa, pior fica. No meu caso, não. Quanto mais tempo passa, melhor tá ficando. Entendeu? Então, eu só tenho coisas boas a falar do meu casamento. Não me arrependo de jeito nenhum de ter casado cedo. Não me arrependo de jeito nenhum. Muita gente fala que é um atraso, eu não. Eu acho que é uma vantagem. Porque você construir a vida com alguém que tem o mesmo propósito que você faz total sentido. Agora, eu também entendo que às vezes você acha uma pessoa que não tem o mesmo propósito, talvez não seja legal, né? Mas no meu caso, tem sido para mim maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Então, me aproximei mais de Deus, me aproximei mais da igreja, espiritualmente falando, financeiramente falando também, a gente cresceu muito. Cara, no início, eu ganhava um salário mínimo, ela ganhava um salário mínimo, então as contas eram muito apertadas. A gente nunca passou necessidade, mas já teve dias que, tipo assim, o dinheiro acabou hoje. E aí a comida que tem na geladeira dava até, tipo, amanhã, quando chegava no outro dia, e do nada aparecia dinheiro. Não sei da onde. Entendeu? Então Deus sempre esteve muito, muito próximo da gente, sempre vigiando e nunca deixando que nada faltasse. A gente sempre foi muito fiel também a Deus, né? Falando sobre oferta. Antes de tu casar com ela, tu frequentava outra igreja, né? Sim, eu era católico, E aí tu né? decidiu ir Sim, pra mesma igreja que ela, não sim. foi? Bom, como eu sabia que se eu tentasse trazer ela para o lado de cá ia ser algo complicado, que quem conhece a minha esposa, os pais dela são pastores da igreja quadrangular. Então, assim, a nossa história, acho que talvez em outro podcast, mas talvez com ela, mas a nossa história, a gente casou com 20 anos. Mas a nossa história começou há muito tempo atrás. Eu conheci a minha esposa, eu tinha acho que 13 anos de idade, 12 anos por aí. Então a gente já se conhece há muito tempo. E sempre teve aquele sentimento de que poderia ser algo mais, entendeu? E aí acabou sendo, né? A gente acabou se casando e tudo, mas a gente se conhece há muito tempo. E aí, quando se reencontrou de novo, a gente começou a conversar bastante, se conhecer melhor, que a gente se conhecia na época que era criança, coisa de escola. Mas a gente sempre, existe até pessoas do nosso convívio que sempre, mesmo naquela época, sempre viram algo diferente em nós dois. Pessoas que disseram que, desde lá naquele tempo, que em algum momento a gente ia, né, ter um matrimônio e tudo, ia casar, ia ficar junto, né? Então, isso é legal também. Inclusive, assim, a gente tem assim, eu não sei se é coincidência, se é destino, não sei o que é, mas, assim, eu me chamo Eduardo, ela se chama Eduarda,
eu faço aniversário dia 23, ela faz aniversário dia 23, só que mês é diferente. Então, assim, tem algumas coincidências, pode ser só coincidência, mas pode ser que não seja também, Que né? coisa, Então, hein? então, assim, são coisas que é meio intrigante, né? Mas, Cara, que loucura. eu sou exatamente 6 meses mais velho que ela. Exatamente, 6 meses. Eu sou de 23 de maio, ela é de 23 de novembro, né? Então, a gente tem um nome igual, a idade é igual, só mais velho de 6 meses, o data de aniversário é igual também. Então a gente é bem parecido nesse quesito. Eu era católico, e aí, como meus pais dela são pastores, eu entendi que, cara, para eu tentar tirar ela do meio dela para ir pra igreja católica ia ser algo muito complicado. Então eu já de início, não, já abro mão aqui e tudo. Para mim foi a melhor decisão da minha vida, eu não me arrependo de forma nenhuma. Reencontrei Deus de uma forma muito diferente daquilo que eu já conhecia. A minha infância toda, até a data do meu casamento, até a data do meu casamento não, né? Até antes ali, quando a gente se conheceu novamente, eu era católico, né? Então a minha vida inteira foi católico. Hoje eu tenho 4 anos, mais ou menos, como, né, na igreja do Evangelho Quadrangular, como evangélico. E aí reencontrei Deus de outra forma, né? Então é algo também que a gente conversava também, né, um pouco com o Alberi sobre isso. Então, teve essa dificuldade, né? A família, né, tem alguns empecilhos, isso é normal, sempre tem, assim, os seus empecilhos. Então, eu abracei 100%, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que, né, falam alguma coisa, isso é normal, eu entendo, eu não julgo também, porque Caraca, é uma pessoa que está seguindo um lado totalmente diferente, né? No caso que eu estava seguindo um lado totalmente diferente, mas tudo bem, acontece. Então, assim, foi um momento que para mim foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi muito difícil também por esse lado aí, por essa disrupção, né? Mas eu não me arrependo de maneira nenhuma. Para mim foi maravilhoso. cara, que benção. Eu gosto muito de falar da parte espiritual, né? Da coisa, né? Tipo, da nossa parte espiritual. Porque o ser humano, ele existe corpo, mente e alma, né? E espírito, né? Então, se a gente não tá bem, assim, espiritualmente, se a gente não tá bem emocionalmente, pra gente gerir o nosso negócio, pra gente gerir o que a gente faz na vida cotidiana, se torna quase que impossível, né, cara, assim. Então, eu acho que muitas pessoas hoje em dia fracassam no seu negócio justamente por isso, porque elas não estão bem emocionalmente, né? Tu havia falado que tem vezes que vocês têm até mesmo que mostrar para as pessoas que elas estão fazendo errado dentro do seu negócio, né? Sim. O que tu enxerga assim ainda nessa parte espiritual da coisa? O que tu enxerga dentro do teu trabalho assim, como que tu traz de aprendizado para tu espiritualmente assim, e trabalhando com pessoas assim? Cara, assim, hoje a gente trabalha com todo tipo de pessoas. Na nossa equipe, nós temos 7 pessoas na nossa equipe. E assim, a gente tem pessoas que são do meio, né? Quando falo do meio, vamos ser que são da igreja, que são cristãos fiéis ali, tudo que fazem que seguem o mesmo caminho que a gente segue. E tem pessoas também que não seguem, né? Não tem essa fidelidade à igreja. E tudo bem, né? Ali naquele momento as pessoas, eu acho que todo mundo tem o seu tempo de poder entender e de poder buscar. Mas assim, a gente sempre no escritório, agora a gente deu uma parada, mas a gente sempre gostava de orar, de fazer uma oração, e eu quero trazer isso para dentro do meu próprio negócio, né? De poder falar sobre Deus. Eu confesso que hoje no meu trabalho, acho que talvez assim, pela questão da correria do dia a dia, eu acabo não falando tanto, mas eu deveria falar mais sobre o espiritual, porque às vezes as pessoas estão precisando de um. A gente sabe que tem dias ruins, tem dias bons, às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço ali, espiritualmente falando, né? E eu quero trazer isso para dentro do meu negócio e poder colocar Deus em primeiro lugar. Ali, como assim, entre aspas, eu sou funcionário, eu tento não tomar muito partido disso, porque agora no meu negócio, como eu vou ser o chefe, vamos dizer assim, né? Eu e a minha esposa, a gente quer ter esse relacionamento espiritual com a nossa equipe, entendeu? Com as pessoas que vão estar ao nosso redor. Então a gente é muito fiel ao Senhor em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? E poder ensinar as pessoas a ser fiéis também é o que a gente quer, entendeu? Nós cristãos, a gente veio para essa terra com missão,
né? A missão é de ajudar a buscar almas, né? A salvar almas, levar almas até o Senhor, né? E a gente tem entre aspas, assim, uma meta a se cumprir, né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando, que é salvar pessoas, né? Nós estamos aqui, nós somos as pernas e os braços do Senhor, então, e a boca também, né? Então, falar do Senhor, falar da palavra, onde quer que a gente ande, é essencial, e eu quero trazer isso muito para dentro do meu negócio. Hoje na Stone, eu acabo não fazendo muito isso, deveria fazer mais, né? Deveria fazer mais, mas dentro do meu negócio a gente quer ter esse lado espiritual, de poder fazer momentos ali, né? De adoração ao Senhor, no trabalho ali, no iniciar, numa reunião matinal. Então a gente quer trazer esse lado para dentro do nosso negócio, né? Quem sabe que é muito importante. E a tua prosperidade, cara, tu atribui ela totalmente ao teu trabalho? Cara, não, assim, uma coisa que eu sempre fui com a minha esposa foi fiel no financeiro, espiritualmente falando, né? Assim, a gente não vai falar sobre religião, sobre igreja, né? Mas a gente sempre foi muito fiel no nosso dízimo, nas nossas ofertas, né? Desde o início, na verdade, desde quando eu era da igreja católica, minha mãe sempre me ensinou a dizimar, né, os 10%. E quando eu entrei na igreja evangélica, eu tinha essa facilidade, nunca tive essa dificuldade de poder dizimar, de poder ofertar. Então, assim, muito dessa prosperidade eu atribuo a essa nossa fidelidade, né, financeiramente e espiritualmente falando. Então, como eu falei, tinha dias que a gente estava ali prestes a, entre aspas, passar necessidade, mas sempre aparecia algum dinheiro de algum lugar que não sei de onde que vinha. Mas sempre Deus estava ali colocando, não deixando a gente passar nenhum tipo de necessidade, não deixando a gente passar nenhum tipo de dificuldade. Então, eu atribuo muito essa prosperidade a isso, né? A essa fidelidade que não só eu quanto ela, a gente também tem muito essa fidelidade. A gente procura ofertar muito, né? Eu entendo que a oferta não é algo que a gente deve estar se vangloriando e tudo, mas a gente oferta muito na nossa igreja, graças a Deus. Muito do que a gente tem conquistado na parte da mídia foi graças a essas ofertas, né? Então, Deus tem compensado a gente por isso, né? E a tua prosperidade, tu falou que tu atribui ela totalmente assim a tua fidelidade, né, a Sim. Deus, né, cara? Então, isso é realmente bem interessante. E, cara, a gente falou muito, né, sobre a tua trajetória, sobre todas as coisas que já aconteceram na tua vida até aqui. Tá na Stone, hoje tá começando um comércio aí. Já tinha começado antes, né, que a gente não Sim. falou o nome ainda, mas é o Mercantil Ocidental, que foi até patrocinador aqui, né? Daqui um dia vai estar aqui. Vai estar aqui também novamente, né? Com certeza. O Mercantil Ocidental vai reabrir aqui na rotatória do Porto, né? De Moço Lima, né? E bem maior, né, cara? Bem maior, Bem graças a Deus. gigante, bem cheio de... Se quiser contratar aqui um funcionário, tá? Tamo junto, vai ser o primeiro. Só me chamar, né? Vai ser o primeiro, marketing na veia. Eita, glória. Mas sim, cara, sobre essa questão de marketing, vendas, né, assim, é uma coisa que a gente é muito achegado a isso, né? Desde o início, como a gente falou, assim, a gente tentou trabalhar junto, na verdade, o que a gente tentou criar junto foi uma loja online, né, de vender produtos online. Sim. Né, a gente tentou. Então, essa questão de marketing já está na tua vida desde o início, né? Na verdade, o marketing ele é todo um conglomerado que faz o comércio ou qualquer coisa chamar a atenção, né? Só que vendas, como tu falou, tu aprendeu mais mesmo na Stone, né, cara? Sim. Então, como é que tu descreve o que é uma venda bem feita, assim? Me vende essa caneca. Mas me diz, Tá com sede? Me diz o que tu faria. Tá com sede? Tá com sede? Eu tenho uma minha aqui, ó. Não, tu quer te vender essa daqui tá do lado de fora. Essa daqui tá aqui, ó. Arrumo eu tenho uma objeção aqui, ó. É uma objeção, tá certo. Tu sabia que o ser humano precisa beber no mínimo 3 litros de água por dia? Eu sei. Sabe o que é que acontece se o ser humano beber 3 litros de água por dia? Não. Pedra nos rins, doenças. É melhor uma pedra no rio do que uma pedra no caminho, né? Exatamente. O contrário, né? O contrário. Melhor uma pedra no caminho do que uma pedra no rio, né? E assim, cara, essa caneca aqui, ó, essa água aqui, ó, ela vem lá do Himalaia, entendeu? Ela é uma água. Eu vou cortar isso. Você não tá mentindo, não. Eu sei vender máquina, mano, não sei vender água, não. Ó, Luiz Eduardo, ó, essa caneca aqui, ela tem 2 unidades únicas em Moço Lima e no Brasil inteiro, cara. Então, se tu não comprar ela, outra pessoa vai comprar.
Isso é melhor aqui pra mim. Não, cara, essa caneca aqui, ela carrega a marca do RB Cash, que tu já foi patrocinador, né? Sim. Então, assim, seria bem legal tu ter uma na tua casa pra até mesmo ajudar, cara, assim. Pois é, mas nesse caso, como eu fui patrocinado, não deveria ganhar. Me ajuda! Meus clientes lá não me ajudam, não, meu amigo. A gente vê muito aquela questão do filme de Lobo de Wall Street, né? Pessoal, me vende essa caneta Me vende aqui essa caneta, e tal, exatamente. e tal. Mas, tipo, Cara, tem alguma coisa a ver que tu acha, assim, ou que dali é meio que simbólico? não. Assim? Aquilo dele tá totalmente correto. Porque o que ele fala quando ele vai vender a caneta é. Ele pede pra pessoa escrever no papel, né? E aí o cara precisa de uma caneta. O que que ele fez ali? Ele criou uma necessidade. Então, a venda como a gente faz, ela é exatamente criar essa necessidade no cliente. Aquilo que eu falei sobre, às vezes, o cliente não enxergar algo que ele esteja vendo, a gente sempre trabalha muito em cima de dor e em cima de necessidade. Então, a gente, primeiro, o que a gente faz? A gente encontra a dor do cliente, né? O que é dor? Dor nada mais é do que um problema. Então, muitas vezes, essa dor não é aquilo que... Muitas vezes ele tem uma dor, ele não sabe que aquilo é uma dor, ou ele tem uma dor e não sabe que tem uma dor. Qual que é a diferença disso? Vou te dar um exemplo. Eu encontro ali um cliente que paga... Eu vou dar um exemplo, gente, do que eu tô acostumado, do que eu trabalho. Então, tá, eu chego num cliente, por exemplo, que esse cliente ele paga aluguel na maquininha, para ele aquilo é normal, né? Só que aí quando eu chego dizendo para ele que, cara, aquilo não é normal, que existem empresas que não pagam aluguel, que ele tá perdendo dinheiro, que ele tá jogando dinheiro fora, eu acabei de mostrar para ele que ele tem uma dor, que ele não sabia que aquilo era uma dor, entendeu? Então, ele acabou de perceber que ali ele tem um problema, que ele não sabia que era um problema. E aí eu vou entrar para sanar essa necessidade dele, que agora ele tem uma necessidade. Qual que é a necessidade dele? Parar de pagar aluguel e continuar a ter uma máquina de cartão, entendeu? E aí eu vou entrar para sanar essa dor com o meu produto. Então, primeiro, eu vou encontrar essa dor. Claro que a gente precisa fazer todo um diagnóstico para conseguir encontrar essa dor do cliente. E isso vai muitas vezes para um relacionamento com o cliente. Então, aquilo que a gente... Até comentei muito contigo isso já, que a venda é o resultado de um bom relacionamento com o cliente. Então, isso no nosso trabalho aqui na Stone, cara, isso é básico. Então, a gente precisa criar um relacionamento com o cliente para poder a gente conseguir encontrar essas dores do cliente, para poder a gente conseguir criar no cliente uma... Não vou dizer uma afinidade, mas que o cliente consiga confiar na gente, confiar que a gente é uma pessoa que vai conseguir fazer um serviço de qualidade para ele. Então, a venda, você precisa primeiro encontrar a necessidade encontrar a dor do cliente para depois você conseguir sanar essa dor, entendeu? Para que aquilo vire a necessidade você consiga sanar com outros seus produtos. Isso funciona para qualquer coisa, seja roupa, seja eletrônico, tudo que você venda, serviço, qualquer coisa que você venda. Alguém que está precisando comprar aquele serviço vai ter uma dor e você vai conseguir sanar essa dor com o teu serviço. Né? E tu falou do exemplo da Estônia, né? Por exemplo, alguém que tem um negóciozinho assim em casa mesmo, assim, por exemplo, venda de roupa, de perfume. O que a pessoa teria que fazer, ô, Dudu, para criar, quebrar essas objeções, por exemplo? Porque muitas das vezes a gente compra um perfume desse para vender e a gente só posta no Instagram. E é o que mais acontece hoje, né? A pessoa só posta, cria uma página no Instagram, posta e deixa lá, né? Sim. E tu acha que o que assim, tu acha que Para a pessoa conseguir vender mais? sim, tu acha que ela poderia melhorar? O que ela teria que fazer para melhorar? Cara, uma das formas é abranger essa parte da forma de pagamento, né? A gente conhece muito. Hoje eu encontrei uma cliente, eu visitei uma cliente hoje, uma possível cliente, né? Que ela só usava Pix e dinheiro. Então, isso para ela era um ponto negativo. Na cabeça dela, estava tranquilo. Ela conseguiria vender no Pix, conseguiria vender no dinheiro, tinha um faturamento legal, beleza. Só que o que ela não estava conseguindo entender é que o fato dela não vender no cartão faria com que um público que ela poderia estar atendendo, ela não conseguisse atender. Entendeu? Então, em vez de ela estar vendendo mais para essas pessoas que só passam cartão, tipo, eu uso muito cartão. É muito difícil eu ter Pix. Eu sempre tenho muito cartão, uso muito cartão de crédito. Existem muitas pessoas como eu. Então, se eu chego num lugar para comprar alguma coisa e eu sei que ela não passa cartão, por que eu vou voltar de novo? Não faz sentido eu voltar de novo, sendo que eu não vou conseguir comprar, entendeu? Então, o fato de você ter uma máquina de cartão, um exemplo, né, uma das coisas, facilita para que você consiga atingir um público maior de pessoas, né? Então, cara, você vai ter débito, você vai ter crédito, você vai ter dinheiro, você vai ter Pix, você vai conseguir parcelar no cartão. Então, é uma das formas, entendeu? Outra forma, quem é o teu público? Quem é o teu cliente? Quem é o teu público-alvo? Ah, eu vendo caneca, beleza. Quem gosta de comprar caneca? Não adianta nada eu querer vender caneca para quem não quer nem saber de caneca, entendeu? Então,
No nosso caso, lá na Stone, todo mundo que tem um negócio, seja ele qual for, seja a pessoa que venda serviço, que venda qualquer coisa, qualquer negócio, precisa de uma máquina de cartão. Sim. Entendeu? Então, para nós, o nosso público é todo mundo que é um empreendedor, todo mundo que vende alguma coisa. E já, por exemplo, vamos supor que o Roberto vende roupa masculina, do estilo, sei lá, roupa de surfista. Ele não vai conseguir vender uma roupa para quem não surfa. Não faz sentido, entendeu? Então ele precisa primeiramente identificar quem é o público dele, o público-alvo, para poder ele conseguir direcionar vamos supor, essa mídia, essa divulgação dele, entendeu? Então tem esses pontos. E hoje a melhor forma de a gente descobrir qual é o nosso público-alvo é justamente as redes sociais, né? Sim. Antigamente existia muito, hoje ainda existe muito questão de formulário de rua, empresas grandes faz, né? Tipo, Sim, de de rua. pesquisa, né? Sim, pesquisa de rua, empresa grande faz. Só que hoje a melhor forma de a gente conseguir descobrir qual é o nosso público-alvo, para quem que a gente deve divulgar, é a rede social, usar mesmo o nosso story mesmo, né? Para, por exemplo, fazer uma pesquisa rápida. Hoje eu uso muito isso. Eu falo muito sobre a questão de a pessoa fazer um formulário na qual leve 5, 10 pessoas a responder esse formulário, dar alguma recompensa para ela. E aí eu vou ter o meu público-alvo e eu vou saber qual tipo de conteúdo que eu vou ter que postar, né? Por exemplo, tu que tem o mercante ocidental, né? Uhum. Qual que é o teu público aqui em Manso Lima hoje? Hoje eu estou trabalhando muito em cima do público que procura preço. Preço, né? Aqui em Manso Lima realmente é isso, né? Então, assim, as propagandas de as tuas propagandas tem que ser basicamente em cima disso, né? Tipo, tudo que for fazer, se tiver, tem que ter alguma coisa diferente mesmo, né? Mas sempre ter datas que façam com que o cliente vá até a tua loja por causa daquele determinado produto, né? Sim, e a gente sempre frisa muito a questão do preço. Mas assim, isso varia muito de negócio para negócio. Dentro do meu negócio, existe o cliente que ele quer muito preço, existe o cliente que ele quer o mix de produtos. Hoje eu não consigo entregar para o meu cliente, por enquanto, um mix bom de produtos. O que é um mix bom de produtos? É um cliente que vai entrar na tua loja e ele vai encontrar o que ele quer. Seja alguma coisa específica. Ele vai querer um macarrão para fazer sushi. Tem que ter. Mas aí ele vai ser um público que ele vai querer produtos específicos e ele não vai ligar para o preço. Geralmente o cliente que ele quer um mix de produtos, ele não liga para o preço, entendeu? Esse é o melhor cliente, porque é o cliente que tu pode colocar, entre aspas, a margem de lucro que tu quiser e ele vai pagar, entendeu? Já o cliente que quer preço, é que nem a gente sempre fala lá na Stone. O cliente que ele vem por preço, ele sai por preço, entendeu? Então o cara que ele vem, ele pega a nossa máquina porque a nossa máquina está com a taxa baixa. Quando for amanhã, ele vai trocar a nossa máquina por outra máquina porque a outra máquina está com a taxa mais baixa. Isso não é o tipo de cliente que a gente quer. A gente quer o cliente que ele valorize o nosso serviço, a nossa assistência, entendeu? Então, no caso, o Mix, tipo, por exemplo, o Coab, se tu for lá no Coab hoje, o Coab não anda fazendo promoção. Mas onde que ele ganha? No mix de produtos, entendeu? Então, a galera lá não quer saber do preço. Hoje é um dos comércios mais caros que tem na nossa região, mas a galera vai lá por quê? Porque tudo que procura tem, entendeu? Então, esse é o tipo de público que ele atinge. Hoje eu atingo o público do preço. Entendeu? Então eu tenho que brigar por esse cliente. Eles não precisam brigar por esse cliente. O cliente já é fidelizado por ele. Entendeu? Então entender quem é realmente esse público e o público que você quer. Será que o público que você quer é aquele público que quer você, por exemplo, você vende blusa, a camisa de time. O público que o Roberto quer é o público que quer comprar camisa de time barata ou é o público que quer comprar camisa de time de qualidade? É isso mesmo. E aí tu vai focar em cima desse público que tu quer. Sempre você vai ter aquele cliente que vai comprar contigo que não é o seu cliente, mas na hora de você divulgar, de você fazer uma estratégia, você vai focar naquele cliente que é o teu perfil. Porque assim, a gente não vai também descartar, não. Se o cara quiser comprar, você vai vender, obviamente. Mas na hora de você divulgar, de você fazer um tráfego pago, que para quem não conhece o tráfego pago, se você vai fazer uma divulgação tráfego pago, Facebook, Instagram, você consegue escolher se você quer enviar só para homens, para mulheres, para qual idade, se a pessoa gosta de carro, gosta de moto, gosta de roupa. Então você consegue escolher literalmente a pessoa que você quer vender, entendeu? Então se você souber o seu público-alvo, se você caso fazer uma divulgação dessa, você vai acertar em cima, em cheio. É verdade. Cara, que legal, hein? Muito importante. Muito importante. Muito importante público-alvo. Público-alvo. E aí? Vocês já aprenderam alguma coisa? Me fala aí.
Anotaram as dicas? Anota aí. Anota aí, porque o homem aqui é Deixa nos estourado. comentários aí, ó, que qualquer dúvida a gente vai responder. É. Mas é isso, gente. A gente precisa sempre se atentar qual é o nosso público-alvo e para que a gente possa fazer sempre campanhas, propagandas, vídeos certeiros para Direcionado. aquela pessoa, direcionados, roteiros direcionados para aquela pessoa. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas fazendo, Eduardo também, divulgação, por exemplo, aquelas palhaçadinhas, né, e tal, né? Tipo, faz meme e tudo. Só que muitas das vezes esses memes, eles não, como eu falava para uma pessoa que eu fui visitar uma vez no centro ali, muitas das vezes esses memes, ele não tá falando com o teu público certo, né? Sim. Então aquilo ali, por mais que tu tá vendo que tem muita visualização, tá trazendo muita notoriedade, mas não tá trazendo o teu público, que é o público comprador do teu produto, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Às vezes a gente pode ter um vídeo com pouca visualização, mas com os clientes ideais para comprar na tua loja. Eu acho que eu lembrei de um exemplo que eu acho que tu vai se lembrar. No filme Fome de Poder, que é o filme que fala sobre a história do McDonald's. Quem não assistiu, assista, que é muito bom. O restaurante lá do McDonald's é o único restaurante que não tem jukebox e nem máquina de cigarro. Tu percebeu isso? Porque todos os restaurantes ele tem a jukebox, para quem não sabe, vamos supor que é uma caixa de som, onde a pessoa vai lá, pode escolher a música, e a máquina de cigarro. No restaurante do McDonald's, eles não têm esses produtos, porque o foco deles é a família. Quando você tem esse produto, essa máquina essa caixa de som e essa máquina de cigarro, você atrai os jovens, a galera ali que gosta de fumar, a galera que gosta de beber, a galera que gosta de fazer arruaça, entendeu? E eles tiraram essas máquinas para realmente, entre aspas, expulsar esse público que eles não querem atender. Eles querem atender o público família, entendeu? E aí tu chega no restaurante onde tem essas máquinas aí, é uma galerada, no caso no filme mostra, né? Os motoqueiros, a galera que fuma, que bebe, que gosta de fazer arruaça. E aí tu olha o restaurante deles que não tem essas máquinas e é um público família, é um público que tá ali só para comer tranquilo, entendeu? Então, identificar esses padrões para que tu evite essas coisas. Então, o que a gente falou, se o meu público é sério, será que fazer uma divulgação contando piada dá certo? Entendeu? Então, tem que identificar qual que é realmente esse público para poder fazer a divulgação da forma correta. Então, esse exemplo que tu deu é claríssimo. Pois é. Então fica a dica, né, pro pessoal aí. Porque realmente tem o tipo de loja que faz sentido, né, fazer esse tipo de divulgação, né? Sim. Não todas as vezes, né? Mas tipo um aqui e acolá, né? Por exemplo. E eu não descarto também a possibilidade de qualquer negócio fazer uma divulgação com alguém que seja muito, que faz muito aqueles vídeos de palhaçada, essas coisas, né? Mas que sempre tem a dosagem certa para que possa também não poluir, né? Porque querendo ou não, ali é uma rede social empresarial. O intuito ali é divulgar e vender. Então, se for algo que vire muita piada, vai virar uma rede social de piada. Entendeu? E as pessoas sempre vão estar esperando aquilo, né? Quando tu quiser falar sério, aí tu não vai conseguir. Não vai conseguir e o teu engajamento vai por água abaixo. Então tem que se atentar muito a isso. Pega a dica. Pega a dica. Eu também sei. Eu também sei. É o professor esse daqui, aí tá dizendo que também sabe. Ai. Mano, tu é bom, cara. Mas, cara, que papo interessante. Tenho certeza que a gente tinha muitas coisas pra falar mais, né? Tipo, a gente conhece, tá muito dentro dessa área. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia dar... Realmente Se tiver muita curtida e muito comentário, pode ter uma segunda vez. Se o patrão deixar, né? Rapaz, aí o patrão aqui é você que patrocina. Eu não sei, eu sou só um mandado aí, mano. Mas é isso aí, cara. Foi muito bom mesmo ter tua presença aqui, como eu te falei. No início, eu nem comentei, né? Mas fico muito feliz, assim, pelo teu crescimento, assim, de verdade mesmo. Tipo, ver que tu tá mudando de vida, né? Tá dando passos grandes que me deixa de verdade muito feliz mesmo, cara. Ter essa oportunidade de conversar contigo aqui no podcast, né? Antes a gente tinha ideias, né? Como a gente comentou mesmo durante o podcast, que a gente não deu certo, mas que cada qual seguiu o seu caminho e tamo indo aí, né? Tamo fluindo na vida aí. Graças a Deus que tu tá dando muito certo, que tua família tá bem, tá prosperando, né? Tu tá indo bem também na igreja, tá colocando sempre Deus em primeiro lugar. Isso é o que é o mais importante, né, cara? A gente sempre
colocar Deus em primeiro lugar e porque o resto é tudo é material, né, mano? Tudo é Sim. passageiro, como mesmo Salomão disse, né? Tudo aqui nessa terra vai passar e só que Deus ele separou o melhor da terra, como mesmo diz a Bíblia, para aqueles que são fiéis a Ele, né? Tipo, a gente vai, ele disse, a promessa é clara que se a gente formos fiéis, se a gente formos filhos fiéis, a gente vai comer o melhor dessa É a terra, né? única coisa que ele permite com que a gente cobre ele é em relação a essa fidelidade, né? Essa fidelidade financeira. A única coisa que Deus Sim. permite que a gente possa cobrar ele em relação a isso. Tem até versículos justamente relacionados a isso. E eu fico muito feliz mesmo, cara, e oro a Deus para que Deus prospere você cada dia mais, que você venha crescer muito, que seu nome Eu que agradeço, mano. seja um dos maiores aí em Manso Lima daqui a alguns dias, com certeza. Não tenho sombra de dúvida que vai ser, Vai dar cara. certo, vai dar certo. E é de verdade, cara. Como eu falei eu falo para as pessoas assim que eu converso e que tem essa mentalidade que tu tem, cara. A prosperidade indo para pessoas assim como a gente, que tem essa mentalidade de ajudar, né? De ajudar a igreja, de ajudar as pessoas que necessitam, ela nos deixa felizes, né, pô? Porque estando com a gente, estando com pessoas como você, ela vai não vai estar somente contigo, né? Vai estar com Com o outras todo, né? pessoas. Então isso é de verdade, é muito prazeroso mesmo. Sim. E a gente. Algo que a gente não esperava, né? A gente tentava ir muito pro lado do digital. E aí a gente acabou se separando. Eu fui pro lado do físico, você continuou no digital e tudo bem, né? Cada um tá seguindo o seu caminho. E a gente vê que tá dando certo para ambos, né, mano? A gente tem muito a crescer ainda, muito a aprender. E uma coisa que eu sempre falo com minha esposa, eu quero gerar muito emprego em Manso Lima. Eu sinto que Manso Lima, eu que fui buscar um emprego em Cruzeiro do Sul, hoje, como eu te falado nisso, eu fui contratado para trabalhar aqui, mas hoje Manso Lima ficou pequeno, hoje eu trabalho mais em Cruzeiro do Sul. Então, Manso Lima não tem oportunidade de emprego onde você possa crescer, entendeu? Então, eu quero poder gerar essas oportunidades de emprego onde as pessoas possam crescer, entendeu? Onde as pessoas possam virar sócios, onde as pessoas possam ter níveis, ter planos de carreira e crescer, onde quando a empresa cresce, o funcionário cresce também, entendeu? Então, hoje, Manso Lima, você não vê esse tipo de oportunidade, entendeu? Manso Lima é carente dessas oportunidades, né? Então, eu quero poder ser o primeiro a fazer esse tipo de coisa para os meus funcionários. Eu já falei hoje, para quem não sabe, eu tenho meu comércio aqui no bairro São Vidal. Eu estou indo para o centro da cidade, lá para o antigo Mercantil Andrade. A gente vai, se Deus quiser, vai abrir agora no final do mês, final de mês de maio. Eu já tenho meus 2 funcionários para trabalhar comigo e eu já falei para eles, cara, a gente vai crescer junto. E não é da boca para fora, é realmente a gente vai crescer junto, entendeu? Então, o que eu puder fazer pelos meninos, eu vou fazer todo coração. Da mesma forma que o meu patrão fez por mim, eu quero fazer por eles, entendeu? Então, e isso, se vier o terceiro, quarto, quinto, 10, 20, 100 funcionários que vier, a gente vai dar oportunidades para todos que queiram crescer, né? Porque não é só estar dentro, tem que querer crescer, entendeu? Então, eu sempre falo, gente, você ter ganância, nem tudo é ruim, depende da ganância que você tem. O que é ganância? É você querer um pouco mais, entendeu? Eu não vejo problema nenhum com isso desde que você consiga, desde que você queira fazer certo, entendeu? Eu sempre tive essa vontade de querer mais, de querer crescer, de querer ser alguém bem sucedido, desde que eu esteja fazendo certo e não esteja passando por cima de ninguém, tá tudo bem. Entendeu? Então, cara, obrigado pela oportunidade, né? Eu estava ansioso por esse convite, poder participar aqui. A gente tem muita coisa a agregar para as pessoas. A gente é novo, né? Muita gente pode olhar e ver, pô, são 2 moleques. Não, a gente pela idade, são 2 moleques, né? E a gente está, pô, ensinando, entendeu? Então, quando você para pensar, é louco, né? Mas a gente ainda tem muito a agregar na nossa cidade. Eu acho que o nosso Lima ela precisa de um monte de pessoas como a gente. E não só eu, mas como você também vai gerar muita oportunidade. Você ensina muito para as pessoas, vai gerar muita oportunidade de emprego, muitos negócios vão sair a partir da sua prosperidade. Eu creio muito Amém, nisso, cara. né? Então a gente vai crescer muito ainda. O nosso Lima vai ser palco pra gente. É isso aí, cara. Tamo junto. Aí, Tamo ó, até junto, depois tamo do junto. Até fim, depois do garoto. fim. Valeu. Valeu. Eu quero agradecer também ao pessoal que patrocina a gente aí, né? A Zincão, o a IMA, quero agradecer também ao pessoal da Inove aí da internet, a Grape Gold, que é a nossa loja.
E agradecer também a Clique aí também, loja de tecnologia aqui de Manso Lima. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês estão fazendo um bom trabalho também, ajudando a gente aqui. Porque esse aqui é um trabalho que ele é para não só para mim. Ele é um trabalho que ele vai ajudar a nossa cidade, as pessoas que nos assistam a crescer também. A ouvir as pessoas que estão crescendo na nossa cidade, que estão crescendo nas cidades vizinhas, como é que elas estão fazendo, como é que elas podem dar uma estratégia para que você possa melhorar no seu negócio também. Porque às vezes a gente tá só precisando de um toquezinho na nossa mente para que a gente possa evoluir no nosso negócio. Como o Dudu mesmo falou, às vezes o dono não tá vendo, não tá enxergando uma coisinha, mas eles vão lá, dão uma dica para ele, aí ele consegue assimilar as coisas e o negócio dele, consequentemente, vai crescer. Então, esse podcast aqui é justamente para isso, para que a pessoa possa ver, nem que seja uma frase, e ela possa crescer o negócio dela, possa crescer espiritualmente, possa crescer dentro da sua casa, possa crescer emocionalmente, melhorar como filho, como pai, como esposo. Então, esse podcast eu acredito que ele tem um propósito muito grande para a vida das pessoas. Então, muito obrigado aos patrocinadores e tamo junto. Até Depois depois do do fim. fim. Valeu.